vocês viram que há poucos dias nós soltamos um vídeo tentando caçar defeitos em livros que nós amamos muito. Gente, caçar defeito em livro que a gente ama de paixão favorita, por mais que outras pessoas enxerguem defeito, a gente não vê. É igual aquele caso, O Amor é Cego, né? A gente não vê defeitos naquela obra. Mas agora nós viemos fazer ao contrário. Nós viemos achar pontos positivos em livros que nós não gostamos. Isso é fácil. É fácil às vezes você pegar e reconhecer que uma obra não é ruim de um todo. Eu também acho que vai ser mais fácil, mas... Ai, caramba. Nós viemos também nos desafiar sobre isso. Eu acho que vai ser mais fácil agora. Agora vamos lá. Micael. Vamos lá, tá falando já essa abertura. Bom, o primeiro livro que eu tenho que trazer pra vocês é esse daqui, Uma Dobra no Tempo. Vocês viram uma resenha que eu fiz aí, de certa forma, bem negativa. Vou deixar aqui tá? pra vocês. Vou deixar o link de tudo, isso daqui nunca cabe nos cards. Mas não vai ter link de tudo. Enfim, cara, esse é um livro ruim. Aí, antes de ler, o pessoal falou assim, eu quero até ter sua opinião, você vai gostar e tal. E essas pessoas tiveram as mesmas impressões, né, Glaucia, você lembra? Foi. Né, que alguns realmente não gostaram e tal. E, cara, eu fiquei assim, como isso aqui fez todo esse sucesso que fez ultimamente, né? Depois de ver críticas incoerentes e tal, eu cheguei à conclusão que isso aqui é horrível, cara. Nossa. Eu ouvi falar que as HQs sejam bem melhores. Inclusive a Samara comentou com a gente que as HQs são bem legais. Não falando esteticamente, né? Falando da história mesmo. Mas essa história aqui começa com algo sem pé nem cabeça, que dá origem a algo nem sem pé nem cabeça. As atitudes dos personagens são sem pé nem cabeça também. Né? Por mais que sejam, de certa forma, crianças, eu acho que tá incoerente o comportamento até pra criança, certo? Nenhuma criança agiria daquela forma lá. Tá muito maduro? Maduro? Muito infantil? Parece que você queria criar um livro rápido, com resoluções de problemas rápidos e... Bom, esse é o ponto. Agora, falando de pontos positivos. Cara, é muito difícil também achar pontos positivos. Deve ter, a viagem no tempo. A escrita, pelo menos, é uma escrita. Vamos falar dos aspectos ortográficos, gramaticais. A escrita é boa. A história é bem promissora, né? Tem uma ideia legal, eu só não gostei do desenvolvimento. E, bom, não tem como achar muito mais as pontos positivos aqui. Não tem mais. Não. A cara dele. E eu tenho continuação. Então eu tenho que ler a continuação. Fale você do seu livro. Eu ia falar de um agora, mas eu vou falar dele daqui a pouco. Eu vou ir pelo mesmo sentido do Micael, que é atitudes de personagens que não condiz com a idade. É um que eu li recentemente, que vocês vão ver. Eu até pensei em fazer uma resenha, só que como eu falei bastante dele no vlog da maratona, eu não vou mais perder meu tempo, não. A história tá fresquinha aqui, você fala assim, pô, tá repetindo esse livro novo. Sabe aquele livro que a gente não gosta, mas você lembra de tudo, de tanto que você odiou? Então, que é O Despertar da Princesa de Fogo. Conta a história de uma jovem de 18 anos, já, né, 18 anos já tá se tornando adulta. E ela descobre aos 18 anos que ela é adotada e ela é uma vampira. Os pais adotivos dela, na verdade, são tios, porque a mãe dela é a irmã da mãe biológica dela. Tudo bem. Ela, em nenhum momento nenhum, ela levanta grandes questionamentos, ela aceita tudo facilmente, ela aceita que ela é vampira e ela vai lá pro outro país que ela tem que ir lá se desenvolver como vampira. Chegando lá, ela nunca viu os pais biológicos, o pai dela recebe ela lá no portão lá do castelo, e ela corre pra abraçar ele, uma pessoa que ela nunca viu, por mais seja o pai biológico, e fala que sempre sentiu a falta dele, e eles se tratam com tanto carinho como se eles convivessem aqueles 18 anos juntos. Peraí, ela falou que ela sempre sentia falta dele, sendo que ela tinha um pai, então, que ela sabia que era pai biológico dela até aquele momento, exatamente. que ela achava, né? Então, E ela sempre sentiu falta da pessoa que ela nem sabia que existia. não condiz, gente. E eles têm um carinho, sabe? Por mais que tenham um respeito, mas, gente, eles não conviveram juntos. Ela nunca viu, ele é um estranho pra ela. Enfim, eles se tratam carinhosamente, pai, mãe, filho, enfim. E por aí tem mais uma penca de defeitos. Se vocês quiserem ver, vejam no meu blog que eu falo bastante. Tirando que ela se apaixona muito facilmente, ela nem conhece o cara, e ela já fala que ama, enfim, vocês vão ver lá no vídeo. Mas quais são os pontos positivos? Isso que eu vou tentar achar agora. Você não veio pra esse vídeo já com os pontos positivos? Não, eu tenho que explicar um pouco da história. Deixa eu pensar, gente. Cri-cri. Eu, como sou uma pessoa preparada, eu já ia pensando no que eu ia falar nos outros livros. Não, porque a gente tem que pegar os piores livros pra tentar.
Deixar um ponto positivo. Bem, um ponto positivo é a criatividade da autora para o universo de mito que já existe, que no caso é vampiro. É sempre legal a gente ver autores ter algum diferencial em uma coisa que já existe, né? É sempre bom a gente ver. E isso pode ser, só não foi, já vou entrar no ponto negativo, só não foi desenvolvido bem. Mas a gente vê que ela tentou fazer algo de diferente. Que vale a intenção. Que vale a intenção. Bem, além de vampiros aqui, também tem bruxos e fadas, aspas, asterísticos, que também não foi desenvolvido, fecha. São raças que não se dão bem, então a protagonista ela tenta unir essas raças, achei até legal do ponto da protagonista, que ela quer, enfim, né, deixar todo mundo homogêneo, todo mundo que vive em comunidade bem, porque nenhuma raça se dá bem com a outra, então ela tenta unir isso, achei isso legal também. Acho que é só isso que eu posso achar de ponto positivo, eu tentei extrair alguma coisa, talvez seja isso, porque de resto, mais detalhes, vejam o vlog de leitura da maratona. Tá tentando. O último do Miquel pra botar fogo na lenha. É o segundo, né, Red? Agora, o último vocês vão ver daqui a pouco. Bom, Crepúsculo, eu li. A Glaucia tem conformado porque eu li Duas Estrelas, ela tá falando que é pessoal. Tem que ver o filme, gente. Eu nem vi o filme ainda. Mas tá falando que é pessoal. Ela fala que é pessoal. que eu não gostar do livro é pessoal. É. Tudo que eu comentei com você, então não entra nesses méritos. Não, mas para valer um 2, não. A gente começou a ler com 10 pessoas lá, mais ou menos. Eu acho que eu e a Miriam foi o que terminou. E aí? Nossa, parabéns, Miriam. Pra mim. Você dá parabéns? E pro Miquel também. Porque ele acabou de falar comigo. Parabéns, Miriam, por ser guerreira. Eu acharia um monte de coisa, mas deixa o Miquel, vai. De pontos positivos? É. Bom, vamos falar primeiro dos aspectos negativos. Eu achei ridículas as atitudes. Novamente a gente cai na questão de atitudes, porque ninguém vira um autor renomado e tal, sendo amador em questão de escrita. Então, eu acho que... Isso não é ruim, não. Essa eu acho uma situação que vai entrar em nenhum dos livros. Então, esse é um ponto positivo, tá? Mas vamos falar de desenvolvimento de personagem, que eu acho que é o que tá pegando em todos os livros aqui. Desenvolvimento do universo, desenvolvimento da história. Então, o que acontece em Crepúsculo? A gente tem os personagens que são... A Bella e o Edward. E o Jacob, né? Que são... O Jake, você nem conheceu ele? não, mas então, exatamente, né? Vai conhecer ele no 2. Por isso que é o melhorzinho até agora, que eu não conheci. Vamos ver como é que vai ser depois. A Bella e o Edward parecem dois tapados, cara. Parecem dois tapados. Com perdão da palavra, tapado mesmo, tá? O que é aquilo? O que é aquelas atitudes do Edward? Não, que é a atitude da Bella, que é pior. Ele sendo aquele namorado super protetor lá, chega a ser ridículo os comentários que ele faz, cara. É muito ridículo. E a Bella é outra, né? Porque ela se deixa levar pela leitura. Mas enfim, né? Eu não vou entrar nesses aspectos agora, que é os aspectos negativos. Não vou. Eu poderia até ler pra vocês um trecho que eu tinha marcado. O povo não conhece Crepúsculo de Sorte Salteada. A gente veio aqui pra falar dos pontos positivos. Os pontos positivos aqui é que normalmente a gente tem um universo promissor, certo? E ela expande mais. Você vai conhecer mais a fundo. Expande. Ah, então legal. Você vai conhecer mais a origem. A origem, sim. Você vai conhecer mais os... Como fala, quem são os manda-chuvas, que na verdade são os Volturi. Porque na verdade tem toda uma política por trás. Sim, sim. Entendeu? E a gente fala sobre o universo promissor e tá. Ah, mas isso é um clichê. Na época que foi lançado o livro, não era. Certo? Vamos considerar esse fato de que na época que lançou esse livro de Crepúsculo, né, não tinha tantos livros com ênfase em vampiros. Tinha Drácula, né, que é um clássico da literatura. Pelo menos não no foco de vampiro, assim, romântico. Era mais vampiros, assim, macabros. Sim, sim. Então, teve essa mudança, essa romantização dos vampiros. Então, né, vamos lá. Não, pior que esse é aquele que eu mostrei, então não reclamo. Enfim, eu acho que é isso. Não, você não falou nada de positivo. Você quer que eu ache o quê do positivo desse livro aqui? O que você acha de positivo? Porque pra mim isso daí já é um ponto, né, crucial. Só não foi, né? O amor deles, que é muito forte. Ah, o amor deles é algo positivo nessa história? Só que eles... Não, nunca, não discordo. Só que eles não souberam lidar com isso. Eles se sufocaram com esse sentimento. Então não é um ponto forte. É sim. Não é. O que mais? É só isso que tem? Pensão. Difícil. Sei lá, o livro é bom. Não, a gente tá falando de ponto positivo. Não tá falando sobre características do livro. A vibe gótica que tem no livro. Eu já falei do universo. O que mais? Então tá, vamos passar pro meu, vai. Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. A nota que eu tinha dado na época que eu li foi 2. Hoje talvez eu possa aumentar para um 3, sabe? Depois que eu raciocinei. Mas na época que eu terminei, no fervor da finalização da leitura, eu lembro que eu fiquei um pouco revoltada. Um pouco não, bastante revoltada. Porque eu levei uma semana para ler esse tipo de livro, que tem 100 páginas. E é um livro que dá para você reduzir... Metade, tá? Metade, porque o livro todo em si
é a divagação do personagem. Claro, tem muita gente que gosta de fluxo de consciência, mas eu particularmente, dependendo do livro, dependendo da história, nesse caso aqui, não tem necessidade de se estender tanto. Não tem. Primeiro tem uma apresentação enorme do autor para explicar como que se vai desenvolver, que quase metade do livro, aí depois entra na história para desenvolver assim a história, só que acaba se tornando um pouco repetitivo, porque na história ele vai explicar toda a apresentação no começo, então a gente vê tipo na prática da ficção. E conta a história de um cara que ele trabalha e ele não é que não se dá bem com o pessoal do serviço dele, o pessoal fica esnobando ele, sabe? Fica zoando ele, mais ou menos isso. E ele tenta, às vezes, ser uma pessoa melhor, ele se sente bastante inferiorizado e ele reconhece isso. Então fica nas divagações da cabeça dele, a gente fica isso na mente dele, e é um pensamento tão chato, tão... Agora vamos a um ponto que você falou sobre, eu acho que é desnecessário isso nesse livro. Então, vamos lá. Ó, não é desnecessário isso, a quantidade, o fluxo, o tanto, a quantidade, não tem necessidade de tanto. Sim, mas tem necessidade de um pouco. Um pouco pode ser, mas é muito, muito, muito demais, gente, sabe? Ai, demais, cansa. Sabe quando você tem alguém na sua cabeça o dia inteiro, assim, falando na sua cabeça, e chega à noite e você tá com a cabeça que não aguenta mais? É isso, gente. Quem aguenta o dia inteiro, sabe? Reclamação na sua cabeça. É isso. Tá, vamos tentar achar coisas positivas nisso. Claro que o livro é bem reflexivo. Eu lembro que eu contei a história pro Mikael na época, ele achou interessante, porque a gente tem os sentimentos do personagem que ele passa, a gente se compadece com ele, a gente passa um pouco de raiva porque a gente fala, cara, o pessoal tá te esnobando, sabe? Sai daí, deixa de ser trouxa, vai cuidar da sua vida, tem amor próprio, sabe? Mas depois você vê, sabe, o cara não faz nada, então fica aquilo. Mas a gente fica um pouco com dó. Sabe? Porque aquele é o jeito dele. Então a gente acaba entendendo o sentimento dele e é um ponto positivo porque você acaba entendendo o que se passa no coração e na mente desse personagem. Por um lado é bom, só que tem que ler com paciência. Não é um livro ruim, só que a leitura e escrita é bem devagar, mas se você for analisar, você vê que é um livro muito importante e necessário. Não é um livro ruim, ele tem pontos positivos sim. Então vai me causar treta agora. Então, eu gosto de um barraco mesmo. Eu já comentei sobre esse livro aqui, vocês estão cansados de ouvir, certo? Mas hoje eu vou fazer um desafio a mim mesmo, né? Ele tinha que trazer esse livro, gente. Ele reclama tanto no canal. Tentar achar um ponto positivo nessa aqui. E tem. Tem. Não sei se ele deve estar cansado de falar desse livro, tá? Vai mostrar? Mas vamos lá. Tá. Eu posso colocar aqui. Primeiro, vamos aos pontos negativos. Tem que situar na história. Primeiro conta a história de dois jovens adultos, né? Em torno de 18, 19 anos, estudando na mesma faculdade. O cara é o pegador da faculdade, a mocinha é a nerd. Os dois acabam se encontrando. Só que o cara se apaixona à primeira vista por ela, só que ele é aquele cara briguento, super protetor, e ela sabe da fama dele e não tá nem aí e fica se esquivando dele. Não quer nada com ele, ele fica em cima dela. Basicamente é isso. Já começa um ponto que eu não gosto, que é histórias que acontecem em época colegial. Eu acho que tem que ser bem, assim, diferente do habitual pra poder gostar. Porque se entra naquela rotina adolescente, eu já fico assim... isso de novo, cara. De novo isso. Nossa. Só que aí, vamos lá. Precisava acontecer alguma coisa. E o que acontece o livro inteiro é aquela vidinha... briguenta em uma escola. Só acontece isso, na faculdade. O livro todo acontece praticamente. Faculdade de casa. E um rolo Atena, que é a única coisa que assim, ter diferente. Se eu fosse encontrar um ponto negativo, não seria isso. Seria a personalidade do Travis. Mas não tá. Eu vou chegar lá ainda, calma. Eu vou chegar lá ainda. Só que aí o que acontece? A gente tá nessa vidinha pacata normal deles. Até tudo bem, tá ruim, mas tá bom. Só que começam as brigas. Glaucio, sei o que lá. Aí a Glaucio repete e retruca. Aí daqui a pouco tá lá, os dois. Entre tapas e beijos, o casal. Aí! Podia acabar o livro aqui agora, né? Já deu o que tinha que dar, né? Aí de novo, a mulher fala e o cara começa a brigar. Aí o cara fala e a mulher começa a brigar. Sem motivo nenhum, tá? Umas coisas assim que você olha Como assim. sem motivo? Você fala, cara, é só isso que acontece, briga. O livro inteiro briga. Eu não gosto muito do... A culpa é toda do Travis. Não importa quem é que é a culpa. Eu gosto de livros assim com problemas sociais, problemas assim de certa forma assim. Você falou esse dia no vídeo que você queria ler livro com problema de casal, então aí. Mal interpretado. Não, você falou claramente. Tá. Continua aqui.
Então o que acontece? A gente espera que esse livro aí aconteça alguma coisa, qualquer coisa, sabe? Mas é só isso, cara. Faltou uma coisa pra poder cair um pouquinho mais. Eles brigar por qual forma que você coloca o papel higiênico lá no negócio do banheiro. Só faltou isso, tá? Porque eles brigaram por tudo. Ah não se coloca a faca assim no coisa, coloca assim. Tipo isso, sabe? Os negócios que você olha e fala assim, meu, que merda que é? Estão brigando por quê? De novo. Tá, você reclamou demais. Agora a proposta do vídeo é deixar ponto positivo. Tá, eu reconheço que talvez eu tenha sido um pouco dramático nesse vídeo agora, nesse trecho, tá? Nesses últimos 2 minutos, mas... Vocês reduzem no mínimo a metade do que ele falou, não é tudo isso não. Enfim. Tem toda uma trama por trás da vida da Abby, tá? Não é só isso não. Eu me tentei pra ter um livro de, deixa eu ver quantas páginas. 400 páginas! Tem que ter um pouco de trama, pelo menos. Então, um pouco. isso ele não fala, mas enfim, acho ponto positivo, vai. É isso que o povo quer saber. Então, gente, eu vim pra esse vídeo de uma forma que eu não gosto de vir. Né? Sem saber o que eu vou falar de positivo no livro. Né? Sem saber o que eu vou falar. Como é que eu vou falar de alguma coisa se realmente a gente encontrou alguma coisa positiva? Então, é esse o desafio, né? Como é que eu vou falar, né, de algo positivo se... Eu não sei, o que seria esse algo positivo? A Abby melhorou o Travis, ela fez ele se tornar uma pessoa melhor. Lembra que ele se tornou no final? Não é positivo isso? O cara fazia coisa errada lá, o serviço dele, ele parou com isso. Ele mudou um pouco da personalidade dele. Não é positivo isso? Depende do ponto de vista. Eu que tô falando dos pontos positivos, não é ele? Como é que você vai analisar esse livro aí? Beleza, se a gente for falar de enredo, tá. Mas é o mínimo que a gente espera da história, sabe? Um pouco de acontecimento, um pouco de desenvolvimento sobre o personagem. Falei no livro anterior que eu não ia falar sobre escrita, né? Porque né, se a pessoa escreveu um livro, foi publicado e tal, no mínimo tem que ter um bom escrito, então beleza. Mas acho que eu tô pensando em realmente falar nesse livro, porque eu realmente não acho legal. O que você acha de positivo? Nossa, amor, você não vai falar nada de positivo no livro? É completamente zerado esse livro? Ah, ele tem uma capa bonita. Uma borboleta presa dentro de uma coisa aqui. Ah, pessoal, eu sinto muito. Não vejo nada que salve a história. Ele é divertido às vezes, é uma trama leve. Quando a gente pega um livro, a gente espera pelo menos sentir algumas emoções, né? Seja de raiva, seja de... Isso daí não me surpreende, que é algo diferente. A amizade entre a Abby e a América também, ela é bem amiga dele. Tá, mas aí a gente tá falando da história em si. Ah, pessoal, não acho que tem nada não. A cara disso, ó. Fala do seu. Bem, eu vou falar de um livro que eu nunca falei aqui no canal. Faz muito tempo que eu li, deixa eu ver se tem data. Gente, não tem nem data. Que é o Jogo do Namoro da Daniela Steele. Eu nem lembro tantos detalhes da história. Eu lembro vagamente que é o de uma mulher... Ai, gente, ele é casado já faz tanto tempo. Ela deve ter uns 50 e tantos anos. Ela deve ter que ser casada, sei lá, uns 20, 30 e poucos anos. Ela já tem filhos adultos, estudando fora, enfim. E o que acontece nessa história? O marido dela, após tantos anos, troca ela por uma moça mais jovem, por uma mulher mais jovem, e ela se vê desamparada, porque os filhos dela estão morando longe, estudando, seguindo o rumo da vida. O marido abandona ela e ela fica sozinha em casa, então ela se sente desolada, traída, solitária, enfim, sozinha. E ela tenta procurar algum propósito na vida, então ela sai, ela tenta fazer novas amizades, ela conhece bastante pessoas, ela arranja uma profissão que ela não trabalhava, ela era dona de casa, só que ela era uma mulher bem dedicada, cuidava de tudo. Então quando ela tá sozinha, ela se sente completamente inútil, aí ela sai fora, enfim, seguir a vida dela. Eu lembro que na época eu não achei esse livro assim tão... Eu acho que eu dei 2 que eu tava avaliando, eu não lembro porque eu dei 2, então uma nota tão baixa assim, eu preciso reler hoje pra ver. Pensando assim, eu acho que não seria tão fraca a história. Como faz muito tempo que eu li, eu não lembro o que eu achei tão ruim na história. Talvez seja clichê. Eu lembro que ela se envolve com várias pessoas pra tentar se reconstruir. Talvez seja isso, que ela se envolve com 2, 3 caras. E geralmente eu não gosto quando a protagonista se envolve muito com muitas pessoas num livro só. Mesmo assim, ela comprou a Amante da China. Aí eu sou trocada, eu quero ver. Mas enfim, talvez tenha sido isso. Mas o que tem de positivo na história? A gente vê uma mulher que ela tinha uma vida construída, uma vida estabilizada, ela educou os filhos dela bem, estão indo bem. Né? Na hora que ela achou que a vida dela, ela poderia curtir mais com o marido dela, né? Depois de tantos anos, né, sofrendo, pra cuidar dos filhos, enfim, pra ter uma vida corrida. Agora, quando ela achou que ela teria paz e ela foi largada, então a gente vê uma mulher tentando se recuperar de tudo isso após uma vida inteira, né? Tentando se reerguer, se formar uma nova mulher, né? Uma nova personalidade, porque ela tem que se encontrar, vai ter que arranjar uma profissão. A gente vê ela tentando, né? Enfim, se
prosperar na vida depois de tanto tempo. Então acho que isso é um ponto positivo, que ajuda, pode até ajudar muitas mulheres, também muitas pessoas, tanto homem quanto mulher, não sei se é só mulher não, né? Acho que seria um ponto positivo, assim, pra ajudar quem leva esse tipo de baque na vida. Porque acontece, né, gente? Eu acho que se eu reler, eu vou mudar a minha nota no Scooby. Eu tava olhando o meu Scooby pra ver esse vídeo, gente, eu acho que muitos livros eu mudaria a nota. Tanto pra cima quanto pra baixo, viu? Diminuir e aumentar. Porque depois de muito tempo a gente avalia com outra mentalidade, a gente vê que não é bem assim. Sobre essa questão do Scooby, eu também estava pensando da mesma forma esses dias quando eu estava avaliando alguns livros. Alguns livros realmente eu acho que necessitam de uma avaliação mais complexa. Esse é o vídeo de hoje? Agora, ao contrário daquele vídeo, nós desafiamos vocês a pegar livros que vocês não gostam e achar pontos positivos. E eu quero que vocês escrevem aqui que a gente quer saber. Isso daí. Tá? Podem escrever. Vamos deixar os links de compras aqui para vocês adquirirem. Por mais que pra gente é livros que nós não gostamos tanto, no caso do Miquel, né, aqueles livros lá eu gosto, né? Então vocês também podem gostar, não vão pelas nossas opiniões, isso são nossas impressões pessoais, tá, gente? Nunca Eu não sei quando a vão. gente tá falando de Belas Artes. Não, tem isso, gente, não é isso. Fala em mim que você não vai se arrepender, cara. Gente, não vão pelas opiniões. Cada um tira a própria prova, leia, tá? Se vocês se interessaram pelo que a gente contou, se é temas que se vocês gostam de tema de escola, gente, consultem. Tem gente que gosta, Micael. Depois vocês vão e matem a Glaucia. Tem gente que gosta. Se vocês gostam de fluxo de consciência, tá aí uma sugestão. Então procurem outras opiniões, procurem outras resenhas, não vão só pelas nossas. Beleza? Fica essa dica. Vamos deixar os links aqui pra vocês consultarem, pra vocês comprarem se vocês quiserem. Compre pelo link do canal. E nos siga nas redes sociais e amanhã tem mais vídeo, tá? Nós já falamos demais. Até amanhã.